O Ministério Público da Paraíba deu início em setembro ao 5º grupo operativo do projeto Florescer Mulheres. Para falar sobre esse projeto, recebemos em nosso estúdio a promotora de justiça Dulcerita Alves. Ela atua na vara de violência doméstica da capital. Promotora, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. Obrigada pelo convite, Bruna. Promotora, para dar início à nossa entrevista, eu gostaria que a senhora falasse sobre esse projeto Florescer, que foi criado pelo Ministério Público. Primeiramente, existiu o projeto Refletir, que é com os homens em situação de violência doméstica. Desse projeto surgiu a necessidade de também trabalhar as mulheres, porque o que é que a gente via na prática? O problema do processo terminava, mas o problema dentro de casa continuava, o ciclo da violência. Os homens estavam refletindo sobre isso, mas as mulheres continuavam com a ideia naturalizada do machismo, de tudo isso. Então nós pensamos, vamos trabalhar os dois, vamos trabalhar os homens no refletir e as mulheres no florescer. Quem são essas mulheres que podem participar desse projeto? Olha, podem participar voluntárias, mulheres que querem ajudar outras mulheres, mas o público-alvo, na verdade, são mulheres vítimas de violência doméstica, porque são essas mulheres que nós vamos captar nos processos, são aquelas mulheres que o Ministério Público tem um contato direto, que elas mostram aquele pedido de mudar, de ter uma terapia. Às vezes elas dizem, doutora, se eu pudesse fazer uma terapia, eu acho que eu conseguiria ver de outra forma o meu relacionamento. Então, essas mulheres dos processos são as que nós encaminhamos, é o público-alvo. Mas nada impede que outra mulher que não esteja no processo, não seja aquela vítima formal do processo, mas que sabe, através de uma amiga, através até dessa própria vítima que está no projeto Florescer, que ela vá espontaneamente, vá voluntariamente, pode também. Em relação às oficinas, como são realizadas, como funciona, a senhora poderia explicar um pouco mais sobre isso? Essas oficinas, elas são chamadas grupos operativos, que são diferentes dos grupos reflexivos de homem. Os grupos operativos, eles trabalham são 4 a 5 oficinas com estudantes de psicologia. No último ano, elas ficam conversando e fazendo oficinas dentro do Ministério Público e falam sobre vários assuntos atinentes à violência doméstica, para que elas entendam, para que se elas quiserem, elas quebrem o ciclo, se elas quiserem, elas denunciem, elas sejam multiplicadoras do que elas aprendem lá. E elas entre si, elas se ajudam, porque elas percebem que elas não estão sozinhas, que aquele problema não é isolado, que a violência doméstica existe, mas que a gente pode conversar sobre ela de uma forma mais natural. Elas se ajudam, é muito bonito de se ver. Promotora, o projeto ele pretende firmar outras parcerias, inclusive para cursos profissionalizantes. Como serão essas parcerias? É muito importante falar sobre isso, porque é o seguinte, as mulheres que participam dos grupos operativos, nós temos uma parceria com a AEMP e com o Unip. Os estudantes são do Unip, com a professora Leida, que eles são encaminhados, e a AEMP tem os cursos profissionalizantes, porque uma das formas que as mulheres continuam no ciclo da violência é porque elas não têm uma profissão. Então, encaminhar essas mulheres à AEMP para que elas façam os cursos vai ser uma forma também delas saírem dessa violência doméstica. Promotora, a senhora poderia falar quais são as maiores dificuldades que as mulheres em situação de violência doméstica passam para romper esse ciclo? São várias dificuldades. A primeira dificuldade é a dificuldade financeira. É a principal, mas não só ela, a emocional também, a dependência física, tudo isso, os filhos, a vergonha, o preconceito, dizer, aquela mulher, ela sofreu violência. E, às vezes, muitas vezes, elas deixam de denunciar porque as pessoas dizem, ela toda hora denuncia e volta para o marido. Então, elas até param de denunciar. E o que a gente quer? A gente quer que elas vejam que elas precisam denunciar. Porque o fato de você dizer assim, você vai e volta à delegacia e desiste, continua com o seu companheiro, é violência institucional. Ela precisa ser acolhida, ser escutada, ter uma escuta especializada todas as vezes. Se ela for 10 vezes, ela precisa ser escutada. Então é isso, é a vergonha, é o preconceito, é a violência institucional que existe,
a própria família que não quer que aquela mulher seja uma mulher separada. Às vezes a mulher não quer se abrir, dizer que é vítima de violência doméstica. É tudo isso, porque é uma violência dentro de casa, no lugar onde a mulher tem que se sentir mais protegida, onde a pessoa se sente mais protegida. Quando você sai de casa, volta para o seu lar, é o lugar onde ela mais sofre violência, muitas vezes. Promotor, e qual é a importância da mulher em situação de violência doméstica participar de projetos como esse? O mais importante é que elas consigam ver o que é violência doméstica, o que é o seio da violência doméstica e que elas consigam, a importância é que elas consigam perceber que estão em violência doméstica, porque muitas vezes elas confundem, esse ato que é um ato de amor, na verdade é um ato de violência, o ato de controle da roupa, das vestes, do dinheiro da mulher, são atos de violência. Não é só bater, não é só a violência física, toda a violência anterior, porque não se começa batendo, não se começa com a violência física, ela é a ponta do que começou lá embaixo com a agressão moral, com o controle da roupa, com o controle do dinheiro, com tudo isso. Então é importante que ela abra os olhos e que ela abra os olhos e que ela seja multiplicadora, porque não é só a mulher que sofre a violência, são os filhos, as filhas que vão ver aquele contexto de violência dentro da sua casa, vão naturalizar, vão dizer aquilo ali é normal, então se eu tiver um companheiro ele fizer, minha mãe sofria violência. Então é isso que a gente quer, é que ela entenda que aquilo não é natural, que ela consiga multiplicar, que ela consiga passar para os filhos dela que o que ela sofre é violência e, se ela quiser, ela rompa o ciclo, ela denuncie. Tudo isso é muito importante. O grupo operativo ela serve como terapia, porque é terapêutico, as mulheres vão lá, conversam, mas serve como um alerta para elas, para as filhas, para um familiar, para uma vizinha, e que elas saiam de lá e consigam se inserir no mercado de trabalho. Se a violência é na parte financeira, se ela não consegue sair por causa disso, ela vai ter esse norte, vai ter uma saída para ela. Promotora, para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para essas mulheres que estão nos assistindo, principalmente aquelas que permanecem no ciclo da violência, que estão em casa, que estão passando por essa situação. Gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para essas mulheres. O que eu tenho a dizer a essas mulheres é que elas saibam que existe uma saída, que procurem o Ministério Público, se quiserem ser voluntárias no grupo operativo, o Ministério Público está de portas abertas, nós queremos que essas mulheres participem, porque o que a gente quer é que o mundo ele seja menos machista, que exista menos violência contra a mulher. Não vai acabar, a gente sabe que não vai acabar, mas se a gente conseguir dar a nossa contribuição para que a violência seja vista como algo que não é natural, que a gente assista a televisão e veja que mulheres consigam dar uma entrevista dizendo que saíram do ciclo da violência, porque a gente liga a televisão, o que é que a gente vê? É feminicídio, é mulher sendo agredida na rua, é filmagem de mulher em apartamento sendo pega pelas câmeras, sendo agredida. A gente queria ver um final feliz para elas. Que elas venham dizer a gente, obrigada, porque foi diferente, eu mudei, eu saí do ciclo. O meu sonho é esse. E se as mulheres puderem, podem procurar o Ministério Público, que nós temos como ajudá-las. Promotora, muito obrigada pela entrevista. Obrigada também. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público da Paraíba você encontra no site www.mppb.mp.br. Você também pode acompanhar o trabalho do Ministério Público no Facebook, Twitter e Instagram pelo @MPPBOficial. Até o próximo programa.